meus pensamentos e as intenções do coração. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou sentar um pouquinho. Ouvir Jesus falar assim, de forma tão contundente, de certa forma tão forte, né? Contra os fariseus, até às vezes nos assusta, porque de alguma forma nós temos na nossa imagem de Jesus o manso e humilde de coração. Então vê-lo numa cena como essa, colocando o dedo na cara de quem estava perdido, ao mesmo ponto de vista religioso, um pouco nos deixa em choque, mas é assim mesmo. A gente não pode esquecer que Deus, quando nos adverte, Ele quer o nosso bem, Ele quer a salvação daquele que está no pecado, na cegueira. Então muitas vezes Deus vem em tom de acusação para nos tirar dessa condição nossa de desorientação. E talvez ele tivesse que ser ainda mais contundente pelo fato de que ele estava falando com gente que se considerava o suprassumo da religião, os religiosos por excelência, os zelosos da fé, que eram os fariseus. Portanto, faz alguns dias que nós estamos ouvindo Jesus se dirigir aos fariseus, advertindo-os a respeito da conduta religiosa deles. Eu já comentei aqui, mas volto a repetir: cabia aos fariseus cuidar da lei de Moisés, cuidar da sua prática, da obediência da lei. Eles eram uma confraria de homens leigos, muito zelosos, que cuidavam das Escrituras e sempre eram bem vistos pelo povo, porque se supunha que esses homens que tanto tinham amor e apego à lei fossem os primeiros a serem obedientes à lei. Na verdade, Jesus percebe que não era bem assim. Eles eram bons pregadores da lei, colocavam a lei em evidência para o povo, ameaçavam também o povo com a lei, como também ameaçaram Jesus, por considerarem Jesus também um descumpridor desta lei. Mas segundo Jesus, que conhece muito mais do que somente as intenções, mas conhece o coração humano, Jesus sabia que muitos deles que pregavam, não levavam na prática aquilo que ensinavam. Por isso, nós temos ouvido esse conjunto de ai de vós, das advertências de Jesus, e hoje nós ouviremos as últimas. Com relação à lei,
nós sabemos que existe na base da lei os mandamentos que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai, mas depois dali muitos profetas, muitos que falaram em nome de Deus também colocaram para o povo tantos outros mandamentos. Existia uma quantidade enorme de prescrições, de leis. Claro que a mais importante eram aquelas recebidas no Sinai, mas havia tanto outras leis que o povo foi conhecendo e sendo revelada a eles ao longo da história do povo. E aí Jesus diz assim: engraçado, vocês fariseus se preocupam com aquelas leis pequenininhas, né, do imposto, vocês se preocupam com o dízimo que tem que se pagar da hortelã, da erva doce, mas vocês esqueceram da principal lei, que é viver a misericórdia, que é ser compassivo com os outros, que é ser fiel a Deus, que é viver na justiça. Isso é a lei por excelência. Isso vocês não levam a sério. Ficam preocupados com as pequenas coisas, com os legalismos, com os formalismos. Jesus disse: não precisa não pagar o imposto ou não obedecer a essas pequenas leis, mas não se esqueçam do que é de fato essencial. E aí Jesus é contundente, chama a eles de guias cegos. Ou seja, um cego não pode guiar o outro. Ambos irão, como diz o Evangelho, para o buraco. Ambos vão cair. Então, alguém que não tem orientação clara na direção de Deus não leva ninguém para Deus. E olha, estamos falando aqui de homens que eram tidos na sociedade como homens muito religiosos. Então a gente precisa ter cuidado para saber de fato discernir a verdadeira sabedoria que nos leva de fato a Deus. Não qualquer voz que anda por aí, mas uma verdadeira voz de um guia sábio que leva e conduz de fato os nossos passos na direção de Deus. Os fariseus, eles se achavam na condição de guiar o povo do ponto de vista religioso, mas como o próprio Jesus dizia, nem eles se salvam e nem salvam os outros que eles orientam. E aí Jesus disse: engraçado, vocês filtram o mosquito, mas engolem o camelo. Quer dizer, é uma contradição, né? Você consegue coar o mosquito, mas engole o camelo, porque não percebe a diferença do que é de fato essencial e do que não é tão importante assim. E aí Jesus dá um conselho para eles: vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de cobiça e de roubo. O copo aqui é a imagem do coração. Para o povo do tempo de Jesus, o lugar da decisão não era a cabeça. Nós ocidentais sempre imaginamos que nós tomamos decisão na nossa mente. Para o povo ali da região onde Jesus habitou, o lugar, a fonte da decisão é o coração. Então o coração é uma espécie de recipiente onde se guardam todas as coisas que a gente recebe, mensagens, tudo. A vida, as nossas memórias estão no coração. E cabe ao coração discernir o que deve ser jogado fora e o que deve permanecer. E aquilo que permanece é o que faz a gente tomar decisões, fazer escolhas. Então Jesus disse: vocês se preocupam com o exterior, mas não se preocupam com o interior. Vocês estão por fora, parecem limpos, são vistosos, são bonitos, mas por dentro vocês estão cheios de roubo, de cobiça. E aí ele aconselha: limpa primeiro o copo por dentro, para que também ele fique limpo por fora. Limpe primeiro o seu coração, para depois você poder transparecer
esta beleza e essa limpeza também no seu exterior. São conselhos de muita sabedoria e que Jesus disse aos fariseus, mas nós precisamos também, como pessoas religiosas que somos, ouvir isto de Jesus. Entender que hoje Ele nos fala também, Ele nos adverte sobre a vivência de uma religião que não pode ficar na armadilha da hipocrisia. Ou seja, que nós precisamos cuidar para que a nossa fé, que a nossa religião não seja uma religião de estampa, não seja uma religião de propaganda, de fora, mas seja, em primeiro lugar, uma experiência que a gente vive no mais íntimo de nós mesmos. Claro, dizendo isso, como não nos lembrar de Santo Agostinho, que hoje nós estamos celebrando. Santo Agostinho fez um caminho longo de busca de Deus, que ele entendia naquele momento busca da verdade. E ele, muito inquieto, como jovem, quis procurar a felicidade onde ela estava, o bem onde ela estava, a verdade onde ele poderia encontrar. E num determinado momento da sua vida, ele entendeu que essas coisas estavam fora, no mundo, nos prazeres do mundo, naquilo que o mundo poderia oferecer a ele como resposta a esse anseio, a esse desejo que ele tinha, que ele não sabia bem identificar o que era. Claro, ele enveredou-se pelo caminho que sacia a felicidade em instantes, em momentos, mas deixa o homem eternamente com fome e com sede. E graças à oração da sua mãe, que nós celebramos ontem, Santa Mônica, que incansavelmente chorou pela conversão desse seu filho, ele já na altura dos 33 anos, ele atraído, porque ele vai estudar, a arte de falar bem, e ele sabia que o bispo lá de Milão era um grande orador e falava bem, e começou a frequentar as missas, e começou a ouvir a pregação. E ele, sem saber muito porquê, mas o coração dele começou, mas aqui, o que eu estava procurando está aqui no que ele está dizendo. E graças à pregação de Santo Ambrósio, Santo Agostinho começou a perceber que aquilo que ele sempre estava procurando fora, no mundo, na rua, nas coisas, de repente ele tinha encontrado a verdadeira fonte de um amor que não é instantâneo, não é um amor momentâneo, mas um amor que pode, uma felicidade, um bem e uma verdade que dura para sempre. E ele então dá a grande guinada da sua vida, grande momento de conversão. Ele se encontra, ele era um homem muito inteligente, e era conhecido por isso. A sua inteligência então finalmente repousa no encontro que ele tem com o Evangelho e com Jesus. E aí a vida de Santo Agostinho muda completamente graças a esse encontro. E é uma vida muito bonita, valeria a pena, quem gosta de ler, procurar ler a vida de Santo Agostinho. Ele mesmo conta a vida dele num livro chamado As Confissões. Ele conta como foi esse processo dele de busca. E é tão bonito porque ele sintetiza essa busca dizendo assim: como eu amei tarde a Deus, como eu cheguei tão tarde, como é que eu pude errar no caminho? Tarde te amei, beleza infinita, diria Santo Agostinho. Procurei tanto aquilo que me saciava fora de mim, nas coisas, e descobri que aquilo que eu tanto buscava estava dentro de mim, que era Deus. E ele então diz que ele encontra o repouso, a paz, o bem, a verdade, justamente na contemplação desta presença no seu mais íntimo, que era a presença de Deus. De um lado, os fariseus cegos não conseguiam enxergar o mistério que estava diante deles, apegados às leis. De outro lado,
Alguém que sim, ficou muito tempo na sua vida na cegueira, mas quando encontrou a Jesus, quando encontrou a verdade do Evangelho, abriu-se de tal forma que hoje é quem ele é para nós na igreja. Um grande doutor, foi um grande bispo, deixou uma monumental obra a favor do Evangelho, da qual se alimentam milhões de pessoas que, como católicos, se deixam conduzir pela mensagem de Santo Agostinho, pela tradução tão bonita que ele fez da fé católica e do cristianismo. São inúmeras as famílias religiosas e mesmo os leigos que entenderam que aquele caminho de Santo Agostinho poderia também ser o seu caminho. Tomara que aqui alguém se anime a também fazer o mesmo percurso que Agostinho fez. Ele foi descobrir Jesus aos 33 anos, lá já na maioridade. Então nunca se ache tarde para encontrar verdadeiramente a Deus e mudar a sua vida. É sempre tempo de fazer isso. Leia a vida de Santo Agostinho, quem sabe você não se identifica e também você, a exemplo dele, não dá esse passo na direção de Deus. Que Deus nos ilumine, que Ele aponte os caminhos da gente na direção dele mesmo, fazendo com que o nosso encontro com Jesus seja profundo, verdadeiro e transformador para a nossa vida.